Deixa a sua Bíblia em João capítulo 1, a partir do versículo 47. João capítulo 1, a partir do versículo 47. João capítulo 1, a partir do versículo 47. Amém? Nós iremos hoje falar de duas pessoas que nós estamos ouvindo muito no MDA, Felipe e Natanael. Mas hoje nós iremos abordar algo que me despertou um interesse, que Deus ministrou nesses dias, de algo que nós poderíamos pôr em prática na nossa vida. Nós sabemos da história de Felipe, de Natanael, mas vamos aqui, versículo 47. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Nós iremos hoje nessa história maravilhosa, e eu coloquei um tema: as 3 principais características do bom líder. Se nós formos observar esse texto, nós sabemos que foram trabalhados algumas vezes essa história, que já é uma história conhecida da igreja, mas tem algo que me chama muita atenção nesse texto. E eu queria hoje desafiar a igreja a compreender algo que talvez você já saiba, mas algumas situações que você irá passar por elas. Então, se nós formos observar as 3 principais características do líder: primeira, amor; segunda, fé; e a terceira, esperança. Se nós líderes, futuros pastores, futuras pessoas que irão observar tudo que está ao seu redor, se você melhorar cada vez mais essas 3 características, com certeza você será um líder de excelência. Com certeza você irá alcançar aquilo que Deus prometeu para você quando se diz respeito a ministério. E eu posso, através desse texto, observar algumas coisas. Se a gente voltar ao texto, diz que Jesus pediu para Felipe: Felipe, vá lá e chame Natanael. Aí Natanael foi lá e foi atrás de Felipe, e encontrou Felipe aonde? Embaixo de uma figueira. Falou: Felipe, ô Natanael, vamos ali conhecer Jesus. Aí começa aonde eu quero chegar. Quantas vezes nós fomos desafiados a ir atrás de algumas pessoas que Deus nos colocou, nos presenteou? Muitas vezes nós somos desafiados a ir atrás de algumas pessoas e é colocado diante de Deus tudo aquilo que nós pensamos. Quando Felipe chamou Natanael, Natanael foi e praticamente zombou naquele primeiro momento. Natanael falou bem assim: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu a lei. Aí no final ele fala assim: mas Natanael falou: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? A princípio Natanael olha e fala assim: mas o que está acontecendo ali? Quem que é ele? Queridos, nós iremos deparar com 3 situações de pessoas. Hoje o Tadel, ele é voltado a líderes de célula, líderes de geração, pessoas que irão estar lado a lado com pessoas que já ouviram falar de Jesus, mas não acreditam da forma que você acredita.
Nós iremos conhecer 3 situações. A primeira, as pessoas que são comparáveis ao ouro. Ouro é algo maravilhoso, né? Valoroso. Só que para aquela pessoa virar um ouro, o que acontece na transformação do ouro? O ouro, ele precisa ser o quê? Queimado. Ele precisa ser derretido. Naquele momento em que Natanael chegou e falou, mas será que pode vir alguma coisa dali? Se nós formos observar, o ouro, ele passa por um processo até chegar naquele pedaço que é tão valioso. Ele passa por algo que as pessoas que não conhecem, elas acham que não vai acontecer. Elas acham que o ouro não vai virar através daquilo dali, porque quando o gesto, o ato de queimar, as pessoas acham que o quê? Vai perder valor. Muitas vezes somos nós já passamos por isso. Nós precisamos passar pelo ouro, porque antes de me converter, a Patrícia vinha falar da Bíblia, eu falava, ei, vai para lá com esse teu negócio aí. Eu ouvia falar de Jesus, mas eu não cria, não acreditava. Naquele primeiro momento, e se nós formos analisar mais ainda, Natanael, ele estava dentro de uma situação que quando se fala de embaixo da figueira, se a gente for estudar um pouco mais a fundo, o que acontecia para as pessoas irem para baixo da figueira? Era que nas casas onde eles viviam, eles não tinham, por fazer barulho, por ter toda aquela bagunça de criança, aquelas coisas, eles escolhiam a figueira, por ser uma árvore que dava uma sombra, e ali eles iam orar a Deus, falar com Deus, pedir alguma coisa para Deus, ali era o lugar deles. Então significa que Natanael, o que acontecia? Ele conhecia. Muitas vezes nós iremos deparar com pessoas ao nosso lado, que elas conhecem a Deus. Num momento de problema, de dificuldade, o que é que todos eles fazem? Meu Deus, me ajuda. Só que aconteceu com Natanael, aconteceu na Bíblia, eu creio que aconteceu comigo, aconteceu com você, e vai acontecer com muita gente que está ao nosso lado. Então nós precisamos fazer o quê? Que aquilo que é uma questão de dúvida, ela venha se tornar realidade. Só que muitos de nós, muitos líderes, muitas pessoas, o que acontece? Quando há o primeiro confronto de informações que você vai falar com determinada pessoa, e aí você acaba chegando para conversar, não, Jesus Cristo é isso, é aquilo, ela fala algo negativo para a gente, o que a gente faz? A gente se afasta. E aí hoje é muito mais fácil a gente jogar a responsabilidade para essas pessoas e falar o quê? Ela não quer nada com Deus. Ela conhece a Deus, mas ela não quer nada. São pessoas que vão aparecer para o resto da sua vida. Então nós temos que ser trabalhados para viver com essas situações. Se nesse momento Felipe tivesse virado as costas, não, então tá bom, fica na tua aí que eu vou embora. Teria se cumprido os planos de Deus na vida de Felipe? Será que muitos planos que Deus colocou na sua vida, será que não podem ser comprometidos por você ter abandonado algumas pessoas? Nós tivemos um exemplo há pouco tempo na nossa igreja, e eu vou falar da nossa geração porque é o que eu acompanho. Nosso irmão Maciel chegou para mim no EDD, falou assim, Walter, Deus colocou uma pessoa que é para mim atrás dela. Ela não está mais na igreja, e Deus me incomodou, falou que é para mim atrás dessa pessoa. Falei, cara, se Deus falou, faça. Vá atrás dessa pessoa. Maciel foi, saímos do EDD, mandou mensagem depois, falou, foi se aproximando. E acho que 1 domingo ou 2 domingos essa pessoa voltou para a igreja, né? Na volta dele nesse domingo para a igreja, ele se reconciliou com Deus. Após a reconciliação com Deus, passaram-se um mês, eu acredito, no máximo, nós fomos montar uma célula lá onde essa pessoa morava, uma célula de casais. Ficou eu, a Patrícia, o Maciel e Ingrid, nós começamos um trabalho com 6 pessoas. Nós fomos lá, fomos lá falando, foi lá, mas eu não sei o que é isso, é aquilo, e nós fomos com calma, tentando ajustar as peças. Hoje
praticamente sábado que vem nós vamos estar montando uma igreja lá naquele lugar. Se o Maciel não tivesse ouvido e tivesse feito, estaria acontecendo esses planos na vida do Maciel, na vida da nossa igreja? Talvez não. Mas por quê que nós não cremos nisso? Eu creio que todos nós temos pessoas que Deus pediu para que a gente fosse atrás e na primeira dificuldade nós se afastamos. Fato. Isso acontece com todo mundo. Mas esse exemplo de hoje, queridos, é para que a gente consiga entender que há algo sobrenatural para acontecer na minha vida e na sua. Se nós formos mais na frente, quando eu costumo falar, esses exemplos do ouro, aí nós vamos atrás da pérola. Se a gente for analisar, se vocês forem lá para entender um pouco mais como que é gerado uma pérola, aquela pedra preciosa, ela vem lá de dentro da ostra. A ostra é lá do fundo do mar. Para ser criada uma pérola, para ela chegar a virar aquilo tão valioso, a ostra, que é onde ela fica lá dentro dela, ela passa por um sofrimento constante. Vocês sabiam disso? A pérola ela é criada através de resíduos da areia do mar, que entra dentro da ostra, e ali vão criando e vai começando a dar o formato da pérola. Só que a ostra em si, tudo aquilo que entra dentro dela machuca ela internamente. A ostra ela passa por um sofrimento muito grande para criar aquilo dali que é o mais valioso. Então, pessoas vão estar ao nosso lado e é uma noite que nós viemos a recordar tudo isso, que nós passamos por momentos assim. Coisas maravilhosas irão acontecer do nosso meio, mas esse sofrimento vai acontecer. Esse processo de entrar, da gente começar a se transformar. E eu estou falando, nós estamos lidando hoje no Tadel com líderes, pessoas, que vão ser líderes, e pessoas que irão o quê? Começar a formar líderes. Porque naquele momento que passa esse sofrimento na ostra, se nós formos observar, ela poderia muito bem rejeitar aquilo dali. Mas, queridos, algo que é uma das coisas mais maravilhosas. Você, e a gente às vezes olha para um, para outro e fala, pai, mas quanta dor de cabeça que aquele rapaz me deu. Quanto sofrimento que nós passamos juntos. Aquela pessoa que que Deus vai colocar do seu lado, ela vai passar por problemas, por dificuldades, por todo aquele sofrimento. E aí é que vem o papel de quem? Do discipulado, as pessoas que estão... Queridos, é algo fantástico quando você acompanha uma pessoa, sabe? Quando você está próximo de uma pessoa. Você vê o crescimento, você vê, poxa, olha só de onde que ela saiu. Olha só aonde que ela está chegando. Eu tive essa oportunidade de ir lá em Fortaleza. Eu compartilhei com o irmão Glauber, que o Glauber foi o meu primeiro líder na igreja. E a gente conversou e praticamente, todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu glorifico o nome dele. Porque naquele momento, sabe, de transição, naquele momento de mudança, o Glauber vinha lá e falava, Valtão, calma, vamos aqui, vai ali daquele jeito dele. Não é assim, é assim, é assim. Tudo aquilo que foi passado de início, houve uma transformação que machucou. Eu tive que sair, me afastar 100% dos meus amigos. Eu tive que me afastar do futebol. Eu tive que passar por um momento de transição na minha vida que foi doloroso. Mas se eu não tivesse o Glauber naquele momento, se eu não tivesse o pastor Marquinhos do meu lado, para estar dando uma orientação, o Glauber para estar, não, Valtão, vamos para a célula, e não sei o quê, talvez eu não estaria aqui. Então, hoje, quando a gente observa algumas situações que aconteceram nas nossas vidas, e você foi uma pessoa, tem pessoas que estão ao seu lado, que estão sendo machucadas, maltratadas pelo mundo lá fora. E aí é o nosso papel como líder, como amigo, como irmão, de trazer essas pessoas para o nosso lado. Porque como que essa pérola ela vai ser tão valiosa? Se não tiver ninguém para mexer com ela, para lapidar ela, para estar transformando ela. Queridos, trabalhe. Isso é algo que nos nossos discipulados, eu sempre compartilho. Eu falo assim, ó, gente,
eu quero que vocês consigam fazer algo melhor e maior do que eu já comecei a fazer. Nós temos que desejar para os nossos discípulos aquilo que você, no primeiro momento, não enxerga. A pérola, nós não enxergamos ela no primeiro momento. Nós não damos nem valor para todo esse processo. Você só dá valor quando você vê ela na mão. Tudo isso vai entrar quando nós formos finalizar a nossa mensagem. Vocês vão entender aquilo que eu falei para vocês: amor, fé e esperança. A outra que é precioso, joias. Esses dias me mandaram um vídeo no Facebook da fabricação de um relógio. Alguém chegou a ver? Detalhe por detalhe. O cara lá com um negocinho. Aí tu começa a olhar e tu fica vendo aquilo ali, mas o que vai vir dali? O que vai acontecer com aquilo dali? Filipe, naquele primeiro momento, quando convidou Natanael para ir lá conhecer a Cristo, ele não sabia o que poderia acontecer. Nós, muitas vezes, quando olhamos para as pessoas, a gente olha ela, aquilo que ela é no momento. Mas o desafio de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a enxergar as pessoas próximo da onde elas podem chegar. Queridos, é algo que, se você observar, pessoas que estavam do seu lado, que chegaram maltratadas, sabe, feridas, decepcionadas, aí você olha assim para o lado e fala: nossa, olha, conseguiu vencer a bebedice, conseguiu vencer a droga, conseguiu vencer a prostituição. Mas o que eu quero que vocês entendam é que nós temos um papel fundamental na vida dessas pessoas. Esse relógio, que é uma joia, ele é formado por detalhezinho. Sabe, o cara pega uma pinçazinha bem pequenininha e começa a encaixar uma pecinha aqui, ó, e vai encaixando. O que é que isso significa para a nossa vida? Nós, como líderes, como discipuladores, nós precisamos fazer o que na vida dessas pessoas que foram colocadas nas nossas mãos? Nós precisamos o quê? Colocar ali, ó, encaixar a pecinha. Vem cá, meu filho, não é assim. Ó, você tem que fazer isso. No discipulado, iremos começar a entrar em algumas questões que não é aquilo que ele quer ouvir. Eu confesso para vocês que eu tinha uma dificuldade tremenda em confrontar os discípulos. Eu tinha. Depois que nós entramos na visão MDA, e eu confesso que eu já cheguei para algumas pessoas e pedi perdão para elas, por eu não ter confrontado no momento em que foi tudo ocasionado. Eu peço perdão, porque eu sei que eu falhei naquele momento. Mas hoje, com a visão MDA, com o discipulado, você vai chegar ao ponto em que talvez aquela pessoa ela nem entenda. Ela vai sair dali, ela vai olhar, mas o porquê dessa preocupação toda? Eu tive meu discipulado semana passada, o pastor abordou algo comigo de melhoria, de mudança, que eu já sabia que eu precisava mudar. Mas só que mesmo eu sabendo, quando ele começou a falar, eu falei, eu não tinha percebido desta forma. Queridos, as pessoas que estão ao nosso lado, elas precisam ser o quê? Tratadas delicadamente. E aí é onde vai entrar o nosso papel como o quê? Pessoas que irão ajudar a mudar a vida daquelas pessoas. Nós teremos ferramentas para quê? Para que elas tenham as suas vidas transformadas. Não tem esse negócio mais da gente ficar olhando e falando, não, mas eu não posso falar isso porque ela vai ficar chateada comigo. São detalhes que irão acontecer comigo e com você, que nós iremos ser cobrados, porque as oportunidades estão sendo criadas. No discipulado, quando você vai sentar com o seu discípulo, as coisas já aconteceram e eles estão sendo preparados para quê? Para as mudanças. Nós estamos passando por um momento magnífico na nossa igreja, coisa é de glorificar a Deus mesmo, porque nós estamos sendo tratados por Deus, tratados pelas ministrações, para quê? Para cada vez mais o nosso coração amolecer. Coisas que, detalhes, daquela mesma forma que se faz um relógio, daquele mesmo detalhezinho, é isso que Deus quer que nós venhamos a fazer. Quando a gente termina de ver esse vídeo do relógio, você vai ver algo que, se você fosse dar valor pelos pedacinhos que estava, não valia nada. Quando ele termina de fazer tudo aquilo, o que aconteceu?
virou algo valioso. Nesse texto de Filipe e Natanael, chega num determinado momento que Filipe olha e fala assim, mas já que tu duvida, não falou desse jeito, mas imaginamos que fosse assim, vamos ali ver. Queridos, nós seremos desafiados a trazer pessoas a conhecer verdadeiramente a Jesus. Sabe por quê? Porque nós passamos por momentos em nossas vidas que nós conhecemos Deus por partes. Nós conhecemos Deus por detalhes. E eu compartilhei isso com uma pessoa. Nós estávamos falando de ar-condicionado e tal, e aí criou uma situação que eu falei assim, aí ele falou assim, não, mas eu obedeço a Deus em tudo. Eu falei, obedece não, irmão. Sabe por quê? Porque na hora que sobra aqueles pedaços de cobre, o que tu faz? Eu levo para casa. Mas é teu, irmão? Não, não é. Eu falei, então você tem que devolver para quem é o dono. São detalhezinhos que a gente for observar, que é pequenas coisas. Aí eu falei, aí ele falou assim, não, mas eu obedeço a Deus. Eu falei, não, você obedece a Deus no que lhe convém. Todos nós já passamos por momentos em nossas vidas que nós obedecemos a Deus naquilo que nos convém. Mas são situações que estão sendo criadas para que a gente venha conhecer, para que a gente venha entender algo que Deus está preparando para mim e para você, que é fora do normal. É algo de uma naturalidade que as palavras vão entrar no seu ouvido e você vai falar amém, glória a Deus. Quando eu tenho o meu discipulado com o pastor Marquinhos, ele fala coisas que eu talvez já sabia, mas ele fala de uma forma que eu olho assim e falo, meu Deus, obrigado. Porque Deus está preparando o meu coração para quê? Para as mudanças, para as transformações. Queridos, eu quero que vocês entendam, e é algo que eu venho trabalhando, nós vemos trabalhando muito com a nossa geração, com a igreja em si, de que as pessoas, nós temos que quebrar essa barreira do confronto. Nós temos que quebrar a barreira na vida das pessoas, de falar para ele aquilo que é o melhor para a vida dele. Todos vocês passaram por situações e nós queremos que isso não venha acontecer. Pedras preciosas, ouro, pérola, tudo aquilo que é tão... Você vai olhar e vai falar assim, mas eu não posso falar isso para ele. Não, pode sim. Queridos, nós temos que desafiar os nossos líderes a subir degrau por degrau. Você tem que desafiar o seu líder, e isso foi feito com Filipe. Filipe foi... Porque naquele momento ele viu Natanael debaixo da figueira, então teoricamente Natanael estava fazendo o quê? Estava orando, estava meditando. Porque Deus, Jesus, na hora que ele encontra lá, ele fala para Natanael o quê? Eu te conheço desde antes de Filipe, quando você estava embaixo da figueira. Não é verdade? Jesus já conhecia, só que o que acontece? Você conhece o seu discípulo, mas você quer mostrar para ele que ele pode mais. Ele vai se tornar algo maior para Deus. É um desafio nosso mostrar para essas pessoas que elas podem ser maior do que aquela situação que ela vive. Eu sempre falo para as pessoas, e teve aquele evento Discipulado Fácil, mostrou para mim claramente, Walter, você tem que ter fé naquilo onde ele pode chegar. Ele não tem fé, você tem que ter por ele. É o que eu sempre comento com os nossos líderes, com as pessoas que estão próximas da gente. Ei, vem cá, pastor. Vai ser pastor, sim. Deus quer que você seja pastor. Deus vai preparar situações para que isso aconteça. Não, porque as pessoas estão acostumadas no mundo lá fora a ser tratadas na paulada. E nós como líderes, nós como discipuladores, nós temos que o quê? Mostrar aquilo que eles não enxergam. Natanael conhecia a palavra, mas ele não enxergava o Deus vivo. Ele não enxergava aquilo que iria acontecer na vida dele. E é isso, foi tão importante Filipe trazer ele, foi. Mas o mais importante foram os detalhes daquilo que Filipe fez. Filipe, na hora que ele foi lá esnobado, Filipe foi e falou, não, bora ali ver. No momento em que chegou frente a frente, Natanael e Jesus, ele ainda chega e fala, mas o que pode vir daí? Ele falou, ei, eu te conheço antes mesmo de Filipe. Queridos, tudo aquilo que está acontecendo na sua vida já foi programado por Deus, não foi? É fato.
Mas nós precisamos o quê? Cada vez mais forçar para subir um degrau. E aí eu vou entrar nos princípios. Nós falamos de amor, fé e esperança. Como que você vai criar amor por uma pessoa que você não convive com ela? Consegue? Você tem que praticar o quê? Estar ao lado do seu discípulo. Nós comentamos muito, eu e a Patrícia, as pessoas que estão ao nosso lado, elas têm que fazer parte da nossa família. A gente tem que estar junto, a gente tem que estar ligando. Nós passamos por cada situação, eu e a Patrícia, que a gente olha e fala, nossa, mas é algo tão maravilhoso que está acontecendo na vida das pessoas, mas tem coisas que acontecem na vida de quem está próximo de você que a gente nem sabe. Por quê? Nós estamos distantes. Então, o amor só vai ser criado para aquelas pessoas que praticarem. Querido, não tem como você sofrer pelo seu discípulo se você não souber verdadeiramente aquilo que está acontecendo na vida dele. Se você não chegar a fundo, ir lá e perguntar, vem cá, eu tenho eu fui cobrado uma época, né, e hoje, dificilmente, algum discípulo, né, próximo, ou alguns discípulos que estão, né, para todos, quando eu vou cumprimentar, eu pergunto, está tudo bem? Eles não podem um dia chegar aos que estão mais próximos e falar que eu não me preocupei, que eu não perguntei nem como que ele estava. São detalhes que a gente vai observar, são detalhes assim supérfluos, coisa pequena. Mas se eu não estiver próximo, se você não estiver próximo, como é que vai criar esse relacionamento de amor? Nós precisamos cada vez mais, discípulos foram colocados em suas mãos, que você vai levar ele a algo melhor do que aquilo que você vive. É o meu sonho, é o sonho do pastor, e o pastor Marquinhos, ele sempre fala, nós temos que preparar vocês para ser maior do que aquilo que eu já sou. E isso eu repasso para os discípulos nossos, vocês têm que repassar isso para as pessoas. A gente não pode olhar aquela pessoa lá no lado, parada, ela está travada, ela não progride. Você não pode deixar isso acontecer. Você tem que ir lá, você tem que motivar ela, você tem que falar com ela. Hoje eu tive uma oportunidade que uma pessoa, um amigo ligou, falou, Valtão, e aí, está tudo bem? Eu falei, tá não. Mas o que houve? Eu falei, não está bom, porque só vai ficar bom no dia que eu ver você entrando dentro da igreja, você e seus filhos, a sua família, aí para mim vai ficar melhor. Enquanto eu não ver isso, irmão, para mim não está bom não. Aí ele falou bem assim, Walter, não desiste de mim não. Walter, eu preciso da tua ajuda. Talvez se eu tivesse não colocado essas palavras para a vida dele, talvez eu sei que a vida dele não está da forma que tem que estar. Mas se eu não tivesse compartilhado isso com ele, as coisas iam ficando. Por quê? Porque ele parou. Então nós temos que motivar as pessoas. E aí, o que vem a ser fé? Eu anotei aqui, que eu já tinha visto fé, mas hoje eu anotei no meu celular aqui, de uma forma que é algo que é muito importante na nossa vida. Fé é uma convicção total e completa em alguma coisa ou alguém, mesmo que não exista comprovação, evidência, sinal ou fato. Você vai olhar para essa pessoa, Felipe, na hora que olhou para Natanael, ele olhou e falou, ixi, esse aí já era. Foi assim que ele olhou? Não foi, sabe por quê? Porque se fosse, talvez ele não teria trazido ele. Ele olhou e falou assim, não, eu vou fazer aquilo que Jesus pediu para mim fazer, e eu vou atrás dele. No momento da dificuldade, no momento que ele falou e ele foi mal, a resposta de Natanael não foi aquilo que ele queria ouvir, ele foi e tratou Natanael de uma forma amorosa. Nós temos que olhar para as pessoas que estão ao nosso lado e ter fé que vai reverter o papel. Talvez a forma que ela esteja naquele momento não seja aquilo que você consegue ver. Mas através de Deus, porque Deus falou para Felipe, vá lá e fale. Deus vai mostrar para você aonde que essas pessoas vão chegar. Eu compartilhei com o pastor Marquinhos um dia lá na Baixada. Nós estávamos lá no evento da Igreja da Paz. E aí eu fui tomar água.
E eu fiquei pensando assim, falei, meu Deus, esse MDA ele vai tomar de conta, porque é algo maravilhoso. E Deus falou bem assim, cola no teu pastor. Cola no teu pastor. E aí quando eu estava cola no pastor, o pastor chegou. E aí eu compartilhei, falei, pastor, o senhor já conseguiu enxergar? Deus já mostrou para o senhor aonde que o senhor vai chegar? Aonde que a nossa igreja vai chegar? Porque isso é algo fantástico que vem acontecendo dentro dessa visão. Se nós conseguirmos pôr em prática tudo aquilo que a gente vem recebendo e tudo aquilo que Deus está nos mostrando, mas para isso nós precisamos de quê? Fé. E você vai olhar para o seu discípulo e você vai ver que aquele papel talvez não seja aquilo que você quer, não seja aquilo que ele queira, mas você vai olhar e vai ver o quê? Algo a mais na vida dele. Isso é ter fé. E esperança, olha só outra palavra maravilhosa. Esperança, sentimento que vê como possível a realização daquilo que deseja. Confiança em coisa boa. Querido, eu creio que o meu pastor Marquinhos Bombeiro e pastora Ana, eles querem para mim e para a Patrícia algo sobrenatural. Eles querem isso para a nossa vida. E quando eu consigo entender isso, e é que eu falo assim, quando foi para me montar essa palavra, eu vi alguns vídeos, fui anotando, eu fui vendo tudo aquilo que o pastor Marquinhos, quando no início, e é algo que talvez tenha acontecido com você, no momento em que o pastor Marquinhos começou a falar de Deus para mim, o que ele via? Um bêbado, um drogado, algo que estava vivendo uma vida maluca, mas Deus colocou no coração dele o quê? Uma visão a mais. Deus colocou no coração dele aquele que talvez eu só consegui enxergar aquilo. O seu discípulo, ele só consegue enxergar aquilo. Mas o nosso papel é pedir para Deus discernimento, e Ele fala, Ele mostra. Eu cheguei para um determinado líder e falei, meu filho, tu já conseguiu imaginar onde é que tu vai? O que é que Deus está fazendo na tua vida, na tua família? Deus, eu quero que você consiga, peça para Deus me mostrar, Deus, aonde que eu vou? Porque Deus tem algo maravilhoso, e muitas coisas que acontecem individualmente. Hoje nós temos alguns líderes que nós discipulamos, que Deus mostra assim, sabe, situações diferentes que vem acontecendo na vida deles, e a gente fala, meu filho, olha o que Deus está começando a fazer. Valores foram reinvestidos. Talvez você olhe para você mesmo e você não acredita que você possa ser um pastor. Talvez você olhe nesse momento e fale assim, não, mas eu não vou ser um líder de célula. Talvez você olhe e fale assim, mas eu não vou ser um supervisor de célula. Talvez você olhe e não acredite nem como que você esteja hoje. Mas o nosso papel, o papel do pastor Marquinhos e da pastora Ana, é mostrar para você aquilo que está na Bíblia. Tudo aquilo que é colocado ao nosso redor é para que nós venhamos a entender ou enxergar algo que nós não enxergamos. Queridos, eu nunca passou pela minha cabeça de eu ser pastor, nunca. Nunca passou na minha cabeça eu ministrar o evangelho, nunca. Mas precisou alguém e vir lá e me puxar de onde eu estava e mostrar que isso poderia acontecer. E é por isso que eu glorifico a Deus pela vida do pastor Marquinhos, da pastora Ana, da minha esposa, do Glauber, da esposa dele, porque eles foram pessoas que conseguiram enxergar algo na minha vida. E é isso que nós temos que compreender, porque esse momento que vem acontecendo na nossa igreja é algo que talvez você não tenha caído a sua ficha. Deus falou, Deus mostrou, Deus apresentou, Deus fez tudo. Deus está usando pessoas, Deus está movendo um sobrenatural do seu lado e você não consegue enxergar. Aí é o papel do líder, o papel do pastor, o papel do discipulador, o quê? Mostrar aquilo que Natanael não conseguia ver. Queridos, se nós formos acompanhar essa história, nós iremos entender que tudo isso que aconteceu aqui na Bíblia aconteceu comigo e aconteceu com você.
Agora, sabe qual que é o diferencial de muitas coisas que acontecem na Bíblia para a nossa vida? Atitude. Nós precisamos fugir daquilo. E eu compartilhei esses dias com um discípulo, eu falei assim, nós precisamos viver o evangelho verdadeiro. O evangelho verdadeiro, ele faz um alvoroço na nossa vida. O evangelho verdadeiro, ele faz coisas que não é aquilo que você quer fazer. Mas o Espírito Santo de Deus, o que ele faz? Ele te convida. Tudo que você faz, o Espírito Santo, ele te orienta. Tudo que é decisão para ser tomada, o Espírito Santo te orienta. E é isso que ele quer. O Espírito Santo, ele veio para quê? Para nos desafiar. Porque nós estamos adquirindo as palavras, nós estamos adquirindo. Mas o que é que muitas vezes está faltando na igreja? Muitas vezes está faltando na minha vida, na sua vida. É o quê? Atitude, decisão. Não, eu vou fazer. Hoje eu tive um momento com o pastor que eu falei assim, pastor, está acontecendo isso, isso, isso e isso. E aí? O que eu vou fazer? Walter, o Espírito Santo, ele vai te falar. O Espírito Santo, ele vai te mostrar. Ele vai te direcionar. E aí é questão sua de decidir o que você vai fazer. Então é isso que vem a ser, é isso que Deus quer na sua vida. O Espírito Santo, ele usa, ele vem e fala para você. Ele vem e coloca o líder, o discipulador para falar para você. Ele coloca o líder de célula para falar para você. Ele coloca o líder de geração, ele coloca o pastor, coloca tudo. Mas algo que depende de você. Então eu gostaria que esse texto tivesse nos mostrando isso. As 3 características daquela pessoa que vai fazer um alvoroço. E quando nós estamos pensando, e é algo fantástico, nós estamos pensando muitas vezes em células, nós estamos pensando muitas vezes em multiplicar, aí Deus coloca a igreja no nosso redor, Deus coloca, né, a gente vê pastor Marquinhos falando em igreja em outro país. Querido, é algo que Deus vem colocando no coração dele, que vem reproduzindo de cima para baixo. O Espírito Santo coloca no coração dele, vem passando para os líderes, vem passando. Mas o que é que precisa? Pastor Marquinhos vai tomar uma decisão, ele vai fazer. Walter, vai lá e faça, nós vamos fazer. Igreja, vai lá e faça, é isso que Deus quer, queridos. Que nós venhamos a entender que essas três palavras, eu creio que é algo que vai fazer um alvoroço na sua célula, vai fazer um alvoroço na sua geração, vai fazer um alvoroço na sua casa, vai fazer um alvoroço no seu trabalho, se você decidir tomar uma decisão, se você decidir tomar uma atitude diferente. Amém? É isso que Deus quer. E nessa noite, se Felipe não tivesse feito, o que teria acontecido? Se você for colocado em xeque agora, e Deus pedir uma experiência, Deus me mostra o que é que eu tive que fazer, Deus vai lhe mostrar. E Ele quer o quê? Atitude. Amém? Eu creio que é tão simples. Nós, que muitas vezes nós complicamos aquilo que Deus quer para a nossa vida. Se você for observar, Deus já colocou tantas e tantas coisas para você fazer, tão simples, que você foi, em vez de seguir a linha reta, você deu uma volta e as coisas não aconteceram da forma que era. Então, queridos, eu creio que se nós conseguirmos entender essa palavra, é algo que Deus preparou para mim primeiramente, sabe, de amar mais os meus discípulos, sabe, de conviver mais com eles. Eu creio que se eu praticar mais isso vai refletir na vida deles, isso vai refletir na vida das pessoas que estão junto conosco, e eu creio que isso vai refletir em você, e você vai refletir, e aí nós iremos viver algo sobrenatural neste lugar. Neste lugar não, porque aqui já está pequeno para a gente. Deus vai nos mover para um outro lugar, e lá nós iremos ver maravilhas de Deus para nossas vidas. Amém? Convido você a ficar de pé.